Olá pessoal, eu vou dar uma breve explicação de como utilizar o aplicativo da Sprint dentro do Pipefy. Bom, primeiramente a gente precisa ter um Kanban que de preferência esteja alinhado, com a metodologia de Sprint, ou seja, que tenha uma fase de backlog, uma fase de Sprint, uma fase de fazendo, e pode ter fases adicionais como pausado, aprovação e etc. O primeiro passo para utilizar o aplicativo é habilitar o aplicativo, Então a gente vem em configurações do Pipe, Apps, Sprint Planner e habilita. Além disso, uma coisa que é muito importante a gente fazer é criar uma conexão desse pipe com ele mesmo. Tá? Então, aqui eu tenho esse é o nome do meu pipe, eu conectei ele com ele mesmo e dei o nome dessa conexão de tasks. Por que eu fiz isso? Porque eu posso tanto criar uma task a partir do app da Sprint, quanto a partir do Kanban. Então, é muito importante lembrar que os dois são espelhados, Então, tudo que acontece no Kanban acontece na Sprint, tudo que acontece na Sprint acontece no Kanban. Então, eu posso definir minhas tasks, stories e sprints a partir do Kanban ou a partir do aplicativo. Tá? Eu vou mostrar dos dois jeitos, iniciando pelo Kanban. Então, quando a gente abre o card, aqui em cima temos os campos já fixos e aqui vai aparecer a conexão que a gente criou com o próprio Pipe, que são as tasks, e vai aparecer o aplicativo da Sprint. Se eu clicar aqui, vai aparecer a lista das minhas sprints para eu adicionar eles lá. Mas como não tem nenhuma, eu vou criar uma nova. Quando eu crio uma nova sprint, eu preciso dar um nome para ela. Eu preciso definir um campo que vai estimar a pontuação dessa tarefa, ou eu posso deixar como se cada card valesse um ponto, tá? Então, eu posso usar essa aqui, que é já a opção default, Cada card vai valer um ponto. Ou eu escolho um campo numérico, onde eu vá calcular e definir a estimativa. Então, eu criei um campo aqui nesse sprint, nesse pipe, que se chama estimativa de pontos. Ele é um campo numérico, e eu criei ele justamente para estimar cada uma das minhas tarefas. Aqui eu defino uma data de início e uma data de fim da minha sprint. E agora eu vou começar a escolher as stories. Então, eu já criei essa primeira sprint e agora eu vou definir quais são as stories. Como que eu defino? Eu vou puxando todos os cards que eu quero que façam parte dessa sprint como stories. Eu vou deixar só essas duas e vou iniciar a sprint. Bom, então a gente tem aqui sprint 1, que é o teste, e aqui aparecem as duas stories que eu criei, tá? Vocês podem ver, aqui dentro tem a mesma visualização das fases do Kanban. Então, como eu falei, eles são espelhados. Agora, a segunda parte é definir as tarefas. Como eu falei, eu posso definir tanto pelo aplicativo quanto pelo Kanban. Eu vou criar um de cada, para vocês verem como funciona. Então, eu criando aqui Create a New Task, vai abrir o formulário de início desse meu pipe. Então, eu vou preencher minha tarefa. Então, só vou escrever tarefa 1, vai ser um exemplo. Vai ser uma tarefa. Aqui eu vou estimar os pontos que eu comentei. Então, vamos supor que essa tarefa vai ter 10 pontos. Eu posso definir uma prioridade, então vai ser alta. E mais informações se eu quiser dar alguma informação adicional. Criei. Então, vocês podem ver que ele já vem com 10 aqui, que foi o número de pontos que eu dei. E também a story já aparece essa contagem, então 0 de 10 pontos foram finalizados, ou seja, 0% também. Vou criar mais uma tarefa, então só para a gente ter várias. Então, tarefa 2 também vai ser uma tarefa. Essa vai ter 3 pontos. Então, já vemos que aumentou aqui minha contagem, tá? Agora, a da segunda story, eu vou criar pelo Kanban. Só para a gente ver a diferença. Então, essa é a segunda story. Desenvolver algoritmo de busca. O que eu vou fazer aqui? Agora, quando eu quero criar as tasks a partir do Kanban, eu venho aqui no conector, Tasks, e vou ou buscar ou criar cards existentes. Então, se eu quiser criar uma nova tarefa, eu adiciono, ele vem com o mesmo formulário de início. Então, tarefa 3, que vai ter 6 pontos. Eu vou criar. Ou, se já tem um card no meu pipe que represente a tarefa que eu quero executar, eu busco o nome ou seleciono um novo, tá? Então, eu criei aqui 3 conexões de exemplo.
E a gente já consegue visualizar elas aqui dentro do sprint. Então, minha primeira sprint tem 2 tarefas. E minha segunda sprint tem 3 tarefas, tá? Agora eu vou mostrar o que acontece conforme a gente for realizando essas tarefas. Então, essa primeira sprint tem 13 pontos e eu vou começar a realizar aqui minhas tarefas, né? Então, eu vou passando elas pelo fluxo e depois vou finalizar essa tarefa. Quando o card da tarefa entra em uma fase final, eu já vejo aqui que 10 pontos de 13 da minha story já foram concluídos. Então, eu tenho 76% de conclusão dessa story. E se eu finalizar os 2, eu tenho 100% de conclusão. Aí, eu posso, a qualquer momento, visualizar esse card e finalizar essa story. Então, aqui, quando eu clico em Finish Story, vai perguntar para onde eu quero mover o card da story no Kanban. Porque os cards da tarefa a gente foi movendo pelo fluxo até chegar em alguma fase final. Então, aqui eu posso escolher que também movi para Live. E finalizei este Kanban, essa story. Agora, temos mais uma aqui que precisa ser finalizada. Então, também vou mover para a fase final as minhas 2 tarefas, que não acabei ainda. Que também agora 100% foi finalizada. E eu consigo acessar o gráfico de burn down clicando aqui e tenho essa visualização dos pontos relacionado com a data. Ok? E aí, se eu clicar em finalizar sprint, eu acabei a minha sprint. Ok? E como eu falei, tudo o que acontece no aplicativo acontece no Kanban. Agora vocês podem ver que tem bem menos cards aqui, porque a gente já finalizou as 2 stories e todas as tarefas relacionadas a elas. E assim por diante. Então, se eu quiser criar mais uma sprint, só mostrando o outro jeito, eu venho aqui no aplicativo, Create New Sprint, preencho as mesmas informações que eu preenchi da primeira vez, então o nome, o campo de estimativa, a data de início e data de fim, e vou adicionando as stories e as tarefas e assim por diante. Então é isso. Muito obrigada.